No ar, o clipe eletrônico pela TV Câmara São Paulo, ao vivo. A gente vai discutir hoje um assunto de altíssima importância, saúde pública, mas com um recorte na questão da obesidade. Vejam só os números: 1/3 das crianças de 5 a 9 anos, 1/5 dos adolescentes e metade dos adultos. Vamos trazer a matemática para algo mais palpável. 33% das crianças de 5 a 9 anos, 20% dos adolescentes e 50%, 1 a cada 2 adultos, estão com excesso de peso, segundo os dados do Brasil, e em alguns países esse coeficiente é ainda maior. Para debater esse assunto, você pode participar. 3396-4944, 3396-4944. A gente tem o prazer de receber a Jennifer Nogueira, ela é psicóloga, diretora científica do Departamento de Psicologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E também a Tatiana Reimão, que é médica nutróloga. Tudo bem, Tatiana? Olá, Wagner, tudo bem? É um prazer também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Legal. Primeiro ponto é interessante. Uma das questões que surgem muitas vezes aí para o público é essa diferença da nutrologia para a nutrição. Qual é a linha em que há intersecção e no que elas se diferem? Bom, primeiramente, o curso de graduação, né? O nutrólogo, ele é um médico, então ele faz a faculdade de medicina e depois ele pode se especializar na nutrologia, tanto fazendo uma residência médica em nutrologia ou fazendo um curso de pós-graduação e, na sequência, prestando uma prova de título, que aí vai poder titulá-lo como médico nutrólogo. O nutricionista, ele faz uma faculdade de nutrição, então a faculdade de nutrição é um curso de 4, algumas universidades fazem também por 5 anos, e o enfoque mais do médico é ter o domínio da fisiopatologia das doenças nutricionais. Então, ter o domínio de uma obesidade, do diabético, da doença celíaca, que está muito em pauta por conta da retirada do glúten e da lactose, alergias alimentares. Então, o médico nutrólogo, ele é mais habilitado a estar fazendo o diagnóstico médico da doença nutricional, enquanto o nutricionista é mais habilitado a estar prescrevendo a dieta desse paciente. Legal. Jennifer e Tatiana, qual é a leitura que vocês fazem desses números que foram postos aqui? 33% das crianças de 5 a 9 anos estão com excesso de peso e 20%, 1 a cada 5 adolescentes. É uma questão mesmo de saúde pública e de hábitos de vida, né? Hábitos de vida social, mas que começa na família, os hábitos alimentares dos pais, que vão passando para os filhos, que é o dia a dia. E nas escolas também, as questões das cantinas, dos lanches que hoje é mais fácil o fast food, né? A comida pronta, o lanchinho pronto para colocar na lancheira da criança e levar para a escola. Então, isso é uma questão mesmo de hábitos do dia a dia, da família e o cuidado das escolas no que é oferecido nas cantinas, nos lanches das crianças, né, da questão da atividade física para as crianças, né? Elas estão muito na frente do videogame. Na falta da atividade física. Aliás, na falta dela, né? Que ela não tem... Joga futebol no iPad, né? Joga caça tênis, Pokémon, futebol. Caça Pokémon. Né? Não sai de casa e tem poucas atividades. Acaba fazendo a educação física da escola, que não é efetiva, né? É pouco esporte mesmo para queimar essas calorias, né? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado e no núcleo da família, né? Dos pais, ali do dia a dia mesmo. Jennifer, você é psicóloga, né? A gente falou sobre isso, você é diretora científica do Departamento de Psicologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A questão da obesidade em criança acendeu um alerta prioritariamente também para os cardiologistas? Muito. Hoje em dia, procurar um cardiologista é cada vez mais cedo, é necessário cada vez mais cedo. Crianças obesas, a gente tem alguns índices de que na adolescência isso se agrava e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares é muito grande, né? Ele está muito ligado
muito ligado. Hoje em dia, até diminui a idade para começar a frequentar o cardiologista, a dosar colesterol e outros hormônios e outras questões, outros exames que são necessários para o diagnóstico de doenças cardiovasculares. Então, quanto mais cedo, melhor. Tá. Coisas antes que eram inimagináveis, né, Wagner? Você pensar que a criança frequenta o cardiologista por conta de uma alteração no colesterol, né? Então, acho que completando a fala dela anterior, a gente vive hoje sim uma epidemia. A obesidade, a gente pode dizer que é uma doença epidemiologicamente falando, que está crescendo em números assustadores. E eu acredito que grande parte disso se deve a uma inversão de valores que está ocorrendo na sociedade como um todo. Então, hoje, sentar à mesa, fazer uma refeição adequada, o almoço do brasileiro mesmo, o arroz com feijão, a carne, uma salada, isso aos poucos está deixando de existir. Hoje tudo virou lanches congelados, alimentos ultraprocessados, as famílias têm pouco tempo, os pais trabalham, acabam terceirizando essa função para pessoas que talvez não devessem estar ali fazendo essa parte da alimentação da criança. Então, desde muito precocemente, as crianças estão comendo muito mal. E tem um agravante, né, que é a questão do sódio, que você conhece bem por ser médica nutróloga. Sim. Você certamente por ter contato, seu marido é cardiologista, você contava para a gente antes da gente começar o programa, a questão de que esses produtos industrializados, eles vêm com um coeficiente de sódio elevado. Muitas vezes a quantidade que deveria ser consumida nas 24 horas tem ali num pequeno tablete de um alimento para salgar um arroz, por exemplo, né? E além do sódio, as farinhas refinadas, né? Uhum. Então, os alimentos ultraprocessados, aquele alimento que a indústria manipulou para poder chegar num sabor adequado para a criança, ele acaba tendo muitas vezes o acréscimo de açúcar, as farinhas refinadas e a gordura trans, que atualmente a gente vê que é uma vilã para as doenças cardiovasculares. Então, esses alimentos se tornam gostosos, palatáveis, até porque açúcar e gordura são palatáveis, só que estão indo na contramão da saúde das nossas crianças. Então, cada vez mais a gente recebe crianças que estão realmente não só sobrepeso, mas acima do peso, obesas e com hipertensão, alteração do colesterol e até pré-diabética. Esse é um dado importante que eu acho que tem que ser discutido pelo prisma da questão da política pública para se reverter essa realidade. Agora, essa realidade ela tem que começar a se transformar também com o papel dos pais. Como os pais falham e a partir de que momento, se até existe aquela máxima de que você é aquilo que você come, a partir de que momento esse processo se acentua? Bom, hoje a gente sabe que além dos hábitos de vida, do dia a dia ali, tem uma outra questão que é importante no desenvolvimento de crianças com obesidade, é a superproteção dos pais. Claro, hoje em dia é muito perigoso, não dá mais para sair, brincar na rua como há 15 anos atrás, até um pouco menos. Né? Nada como falar como uma moça jovem, né? 15 anos atrás, no meu caso, eu falo uns 20, 25. 42, né? Mas é que não há pouco tempo atrás era um pouquinho mais tranquilo. Não era tão perigoso, não era tão perigoso, né? Empinar pipa na rua. Empinar pipa na rua, jogar bola, né? Pular amarelinha, que a gente fez tanto. Né? E os pais acabam super protegendo demais os filhos. E essa superproteção, ela acaba gerando o que a gente chama de uma vinculação insegura. A criança fica insegura e causa estresse, ansiedade. Os pais acabam transmitindo para as crianças que o mundo é perigoso, né? É muito perigoso. Não que não seja, mas quando você superprotege demais, cria-se numa bolha, o que você passa é exagerado. E isso causa um estresse e uma ansiedade muito grande nas crianças. Como são crianças, às vezes, muito pequenas, o que elas acabam buscando? Essa segurança, esse conforto, em algo que é primitivo do ser humano, que é a alimentação. Ao invés de buscar
soluções um pouco mais elaboradas, como conversar com os pais, falar dos seus sentimentos, das suas inseguranças, do que está acontecendo na escola. Mas a criança tem a capacidade de fazer essa reflexão? A criança tem a capacidade, até por força do ciclo de maturidade dela, de virar e falar assim, ó, eu estou me sentindo ansiosa, eu preciso conversar com meu pai, com a minha mãe, em vez de comer uma lasanha? Não, não. Mas a criança, ela tem outras formas de se expressar e os pais têm essa o pai tem essa maturidade para fazer essa leitura e conversar com o seu filho, né? Na brincadeira, no dia a dia, com alguma questão que a escola traz, alguma mudança de comportamento. Traz para casa e os pais acabam percebendo isso, né? Isso que ela está trazendo é muito importante porque as crianças estão cada vez mais ansiosas. Crianças que estão necessitando até de medicamentos para combater essa ansiedade. E aí você pega uma criança, como ela mencionou, não está mais empinando pipa na rua, está perigoso, fica em casa, é ansiosa, o que ela vai fazer? Ela vai abrir a geladeira toda hora. E a gente tem relatos que estão aí nos jornais, nos portais de crianças com homofobia, ou seja, a criança com um desespero de ansiedade por ausência de acesso a dispositivos móveis que permitam conectá-la à internet. Sim. Vejam só, né? Quer dizer, a criança que está sem... Primeiro que é discutível, mas isso seria um outro programa, já seria discutível você falar em que momento uma criança, um adolescente deve ter um celular. Esse seria um debate inicial. Claro. Mas, tirando esse debate, que nem é a proposta do que a gente está conversando aqui hoje, já começa o grau de ansiedade quando a pessoa se vê muito incapacitada, quando a bateria do celular termina. Sim. Né? É um processo. Vocês citaram um negócio aqui que eu acho que foi muito interessante no início do programa, que foi a questão das cantinas das escolas. Olha, eu estudei em 4, 5 escolas, mais 2 ou 3 faculdades. Eu nunca vi uma cantina que fosse politicamente correta. Vocês conhecem? Não. Não conheço. Uma cantina de escola que você te falasse assim, ó, essa cantina joga o jogo de ajudar as crianças a conter a questão do colesterol, da hipertensão e tudo mais. Vocês conhecem alguma? Onde é que está essa cantina? Está na lancheira que o pai faz, que a mãe faz, prepara aquele alimento para a criança levar. É ali que está a cantina saudável. A cantina, ela quer vender os produtos. Então, esse público infantil, ele conhece que alimentos. A gente fala bem da alface, da banana e na maçã, nas redes sociais, na mídia. Não, só se fala de alimentos processados. Então, a criança, quando quer chegar na escola, o que ela quer comer? Justamente esses alimentos. Então, acho que cabe aos responsáveis estarem planejando a alimentação daquela criança, para aí sim ela levar o próprio alimento na escola. E quando chegar numa idade de adolescente, por exemplo, que ele não vai mais levar a lancheirinha para a escola, que o pai preparou, mas ele já vai ter condições de escolhas. Sim, já vai ter discernimento. O discernimento do que é adequado, do que é legal, do que é bom para a saúde dele, porque ele está acostumado em casa, porque ele foi preparado em casa, né? E hoje não temos a cantina perfeita, né? Mas hoje tem se falado muito mais e as cantinas têm oferecido outros... Já é possível comprar uma banana. Sim. Lanches integrais, naturais, né? E você vê a questão da escolha daquele adolescente que já tem a capacidade de fazer essas escolhas. Porque ele só vai fazer uma boa escolha se ele foi ensinado desde criancinha na lancheirinha dele. Legal, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente tem mais uma convidada, que é a Maria Beatriz Mendes Souza, ela vai participar conosco do programa, a gente volta já com o clipe eletrônico. Voltamos agora sim com a Maria Beatriz Mendes Souza, professora de pediatria da Faculdade Santa Marcelina, endocrinologista infantil. É um prazer tê-la conosco, tudo bem? Prazer todo meu, boa tarde, tudo jóia. No resumo desse primeiro bloco, Maria Beatriz, ambas, a Jennifer, que é psicóloga, e a Tatiana, que é nutróloga, falaram sobre a importância de condicionar a criança a uma outra percepção que não canalize no alimento certa ansiedade.
Esse é um dos maiores problemas que você enfrenta como endocrinologista infantil? Com certeza, a maioria das crianças obesas, principalmente adolescentes, são muito ansiosos. Eu acho que isso vem um pouco também de uma família ansiosa. Então, acaba que a mãe não consegue enxergar que ela também é ansiosa, que precisa de um trabalho geral, não só da criança. E conforme for acontecendo o bullying, todo aquele problema da escola, acho que a ansiedade aumenta mais. E aí vai descontar na comida e a mãe não consegue ter um controle. Acho que é o que eu observo muito. A obesidade, da forma como a gente conhece, ela está definida categoricamente como uma questão de saúde pública. Sim. Mas ela passa prioritariamente por um processo que seria multidisciplinar de reeducação alimentar? Reeducação alimentar e estilo de vida. Então, na verdade, o foco é a gente mudar os hábitos alimentares, o nosso estilo de vida. A obesidade é uma doença muito difícil de ser tratada. Não é impossível, mas é muito mais fácil a gente preveni-la. Então, acho que a atuação, tanto de nós, profissionais da área da saúde como um todo, e governo, as instâncias governamentais, focarem num tratamento preventivo. Eu acho que é isso que, no horizonte, a longo prazo, vai mostrar mais benefício. O que é o preventivo quando a gente está falando de obesidade? O preventivo é começar lá na sementinha da mãe, da família, do casal ainda, antes de ser pai, como que é a alimentação dele, como que eles vão trabalhar essa alimentação, o dia a dia, ir ao supermercado, a semana de ir comprar as frutas, as verduras, os legumes, não ter muitos congelados, né? Durante a gravidez, a alimentação da mãe também influencia muito no desenvolvimento do bebê em si, da criança ao longo dos anos, né? E o que eu tinha falado há pouco é da relação mesmo familiar, dos hábitos. Sentar-se à mesa, conversar, alimentar-se sem televisão ligada, sem celular na mesa, iPad. A gente não consegue dar comida para a criança logo que está começando a comer, está todo mundo correndo atrás da criança com o celular. Né? Vamos pôr aí desenhos e musiquinhas para ver se ela consegue comer e a gente consegue colocar a comida lá. Sim. A hora que ela dá risada e abre a boca, a gente põe a comida. Ela não sabe nem o que é que ela está comendo, ela não consegue perceber a importância desse alimento, sentir os sabores dos alimentos, conhecer os sabores, né? As texturas do alimento e ir desenvolvendo depois com as lancheiras e com as escolhas de adolescente nas cantinas, que a gente falou há pouco também. Uma coisa legal que ela falou é a obesidade, ela começa desde o início. Então, uma criança, um dos fatores que leva a uma obesidade infantil é uma criança que nasce grande para a idade gestacional, que nasce com peso elevado. Uma mãe que tem uma gestação já em sobrepeso, em obesidade e principalmente um ganho excessivo e acelerado de peso no primeiro ano de vida da criança, né? Isso são fatores importantes que às vezes passam um pouco despercebidos, porque o bebê é fofinho, é bonitinho, né? Até gordinho. Porque a gente viu durante muito tempo na cultura dos hábitos brasileiros que a criança gordinha e fofinha era um charme. E é saudável, né? Era sinônimo de uma saudável, criança saudável. Sim, Vejam sim. os comerciais de fralda, por exemplo. Então. Né? São sempre a questão das dobrinhas glamorizando, de certa forma, a criança que já tem algum indício de sobrepeso. Até as crianças que nascem pequenas para a idade gestacional, que a gente chama de PIG, tem às vezes até uma preocupação do pediatra e da família. Nossa, meu filho já nasceu pequeno, nasceu com peso pequeno, vamos aumentar isso, vamos... E aí aquela ansiedade de querer normalizar esse peso faz com que essa criança ganhe um peso acelerado, né, no primeiro ano de vida, e isso é um fator importante para a obesidade infantil no futuro. A obesidade, do ponto de vista do conceito, ela é uma doença silenciosa ou, na experiência clínica de vocês, nos relatos que você ouve como psicóloga, embora tenha um marido cardiologista e trabalhe na Sociedade de Cardiologia, a obesidade nesse conceito, silenciosa ou não, ela pode ser detectada já, por exemplo, num hemograma, já há indícios no hemograma que possam, num exame de sangue, que possam trazer elementos pelos quais se afira que algo não vai tão bem quanto se preconiza. Não, na verdade,
verdade, ela começa antes disso, antes dos exames. Começa em ver a curva de crescimento daquela criança e a curva de ganho de peso, né? Se vê que ela está ganhando muito peso e na curva, inclusive na curva de IMC, né, que é o índice de massa corporal, que é calculado pelo peso com a altura ao quadrado, né, dividido pela altura ao quadrado. Então, você está vendo aquele peso em relação àquela altura para uma determinada idade, para um determinado sexo. Então, se você vê um aumento excessivo num curto período, uma linha ascendente, isso já é um fator para se preocupar, para se fazer a prevenção, como ela falou. Eu acho que concordo com o que ela está dizendo, que a Beatriz está falando, mas eu penso que seja silenciosa no sentido que as pessoas só enxergam a obesidade quando o paciente já ganhou muito peso. Hoje, os pais têm o que eu brinco que é um olhar emagrecedor. Então, a criança às vezes pode estar sobrepeso, mas aos olhos dos pais está tudo ok. Só vai chamar a atenção deles quando essa criança está realmente acima do peso, ou mesmo um adulto. Então, só que antes disso, você já teve sim uma alteração metabólica. Você ouve esse tipo de relato? Diariamente. Do pai chegar argumentando que quer dar ganho de peso para a criança e a criança já está acima do peso. Doutora, eu acho que a minha filha está um pouquinho acima do peso. A senhora pode ver, quando eu vou colocar na curva do índice de massa corporal, ela seria classificada como uma obesa grave, dentro das curvas pediátricas, que é diferente do cálculo de adulto. Então, você vai pegar uma criança que, quando você vai fazer exames de sangue, não um hemograma, mas um exame para um colesterol, dosar uma glicemia, você até se assusta, você fala, meu Deus, essa criança metabolicamente parece um adulto, mas estamos falando de uma criança muito pequena. Então, uma coisa que a Beatriz falou dos PIGs, dos pequenos para a idade gestacional, na pediatria se fala que é a programação dos 1000 dias. Os 1000 dias é quando a mãe está gestante, passam-se aqueles 9 meses e a criança depois completa até chegar ao 2º ano de vida. Então, esse período é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, para a aquisição de funções motoras e para bons hábitos alimentares. É ali pequenininho que a gente vai inserir um bom hábito alimentar naquela criança. E a questão mesmo da ansiedade dos pais, né? Que a gente falou das crianças estarem muito ansiosas, estressadas, os pais acabam colocando as crianças em um monte de atividade, pensando, então tem que fazer... Bom, então ele não pode ficar no videogame, então ele tem que fazer todos os dias. Um dia vai fazer futebol, outro dia karatê. As crianças não têm tempo de ser criança, sentar e brincar. Isso. Não tem tempo. Sentar, brincar com carrinho, brincar de boneca, dar comidinha para boneca e começar a mexer com o lúdico mesmo. Não tem tempo. E as crianças estão se tornando ansiosas. Esses pais, por sua vez, também são extremamente ansiosos e não percebem, porque se a criança tem um ganho de peso elevado, se ela está obesa, se você for olhar, se ela não tem nenhuma questão orgânica, uma doença pré-estabelecida, você pode olhar a família, que alguém da família também, os pais também estão um pouquinho sobrepeso, porque é a alimentação da família e uma ansiedade da família que passa para essa criança, né? Mas a conta é só a conta que se faz inicial é só em relação a esse índice de massa corporal? Porque vejam, por exemplo, um número que a gente tem aqui, que é a Organização Mundial de Saúde apurou que nos últimos 25 anos, 41 milhões de crianças menores de 5 anos já entraram na taxa de obesidade. Nós estamos falando de um contingente, 41 milhões de crianças, equivale à população inteira da Argentina ou a 2 vezes a população da Grande São Paulo. Vamos falar o seguinte, nos últimos 25 anos, uma Argentina ou 2 grandes São Paulo entraram no coeficiente de obesidade. O indicativo para isso, para a gente perceber se tem algo errado, é o índice de massa corporal? A gente faz o diagnóstico com esse cálculo, colocando na tabela, de acordo com a idade e o sexo da criança, levando em consideração a altura dela, né? Porque tem crianças que são muito grandes, são altas, têm uma estatura familiar alta e elas acreditam que mesmo o filho sendo tão alto, como assim ele está acima do peso? É por causa da altura. Muitas delas justificam isso. Não, mas meu filho é grande. Grande. Ele é grande, ele já, desde bebê já foi grande, né? Já nasceu grande. Na rede municipal de ensino foram dados alguns passos para se melhorar essa questão. Por exemplo, com a questão de ter mais fruta.
Mas o que falta nessa agenda pública, na visão da senhora, que é endocrinologista, que convive com crianças que trazem esses relatos? Eu acho que falta mais movimento, o movimento da criança. Eu acho que elas estão cada vez mais sedentárias. Os pais são omissos? Pelo que vocês estão falando aqui, fica uma ideia de que o pai hiperocupa a criança também como um sintoma de uma certa omissão ou da própria falta de tempo da família moderna para a própria criança. Eu não sei se omissão é a palavra correta, mas eu acho que existe uma falta de conhecimento que aquela atividade física poderia beneficiar muito mais aquela criança do que só ficar em casa, por exemplo, no videogame. Tem a questão das escolas agora, que a partir de agosto deve entrar em vigor, que vai ter a suspensão de refrigerantes nas escolas, né? Isso saiu em junho, eu acho que vai ser um ganho muito grande para toda a nossa população. Claro que não adianta só na escola. Então, mas nós já estamos em agosto e isso que a senhora está falando? Sim, estava para É aquela coisa da lei que... A lei existe. Sim. O problema é a aplicação da lei no Brasil. A execução e a fiscalização da lei. Né? Mas eu acho que já é um primeiro passo, Wagner. Eu acredito que tem que haver, sim, medidas socioeducativas, mas eu acho que só isso não é suficiente. A gente precisaria de medidas, por exemplo, talvez legislativas. Então, assim, vamos ter um controle rigoroso da propaganda de alimentos não saudáveis para o público infantil. Vamos multar se essa empresa não cumprir com esse prazo. Ou medidas tributárias. Então, vamos isentar produtos saudáveis, né? Ou vamos onerar os preços dos alimentos não nutritivos. Então, talvez eu acho que as instâncias governamentais poderiam ter um alcance maior. A gente vê países que isso já está sendo feito, que os resultados estão sendo muito bons. Então, eu acho que não é só medida socioeducativa, botar na TV que o refrigerante não é bom, ou que o enlatado não é adequado. Eu acho que a gente precisa brigar com os maiores. E, claro, está sempre reciclando os profissionais da área da saúde para estar sendo oferecido sempre o melhor tratamento para esses pacientes, né? Eu queria ouvir vocês sobre isso. Os pais, a gente não pode também... Vamos culpar, tem que ter um culpado, sim, né? Sim. Os pais já se sentem culpados por um monte de coisa e por isso aí a gente vai cometendo alguns erros, mas a gente vai acertando, a gente não consegue acertar sempre, né? Eu acho que os pais levam os filhos até os profissionais e os profissionais, a escola é uma parceira muito grande, ter profissionais de saúde dentro da escola para fazer essas avaliações, ter nutricionista, ter a psicóloga escolar que vai fazer essa avaliação, que vai trabalhar com as crianças. A escola tem, os pais participarem dessas ações na escola. Essas políticas públicas um pouco mais efetivas de trazer para algumas populações um pouco mais... com menos acesso, que tem maior dificuldade de acesso, é extremamente importante. Mas os pais, quando eles escutam de um profissional que é necessário fazer alguma ação, eles colocam, bom, então vou levar o meu filho, né? E você vai tratar o meu filho. Não tem como a gente tratar o seu filho, porque ele está inserido na sua família. Então, acaba que é necessário o cuidado e a mudança na família por um completo. O hábito tem que se mudar. Por completo, de toda a casa. Toda a casa vai se beneficiar. Muito provavelmente toda a família está tendo algum erro alimentar, ou no maior grau ou no menor grau. A gente tem que lembrar que a obesidade ela está relacionada sim com fatores ambientais, mas com fatores genéticos também. Lembrar que todo mundo tem que é magrinho, mas ele também tem que comer saudável, né? Com que às vezes certeza. ele é obeso e tem um irmão mais magro. E a mãe, já escutei várias mães comentando, poxa, mas e o outro? Ele vai ter que entrar também? Mas ele é tão magrinho, ele já não come nada. Sim. E aí eu acho que é importante mostrar que ele vai entrar, porque a dieta aqui não é restringir a criança de nada. É ela comer saudável, ela comer de forma adequada, igual qualquer outra criança sendo magra também come. Como alguém que estuda pediatria e que dá aula sobre pediatria, o que a senhora ouve hoje que mais preocupa a senhora do ponto de vista dessa questão da obesidade? O que eu ouço ou o que eu vejo na prática? O que mais me preocupa que eu vejo na prática é a quantidade de dislipidemia e de resistência insulínica, que é o aumento da insulina que a gente está vendo em crianças cada vez menores.
né? Antigamente a gente via isso em adolescentes quase adultos, durante muitos anos de obesidade. Hoje a gente já está começando a ver crianças de 10 anos já com alteração de hiperglicemia. E é isso, dislipidemia que a senhora falou? é alteração de colesterol, triglicérides, diminuição do HDL, que é a parte protetora. Sim. E hipertensão arterial, a gente já está começando a ver bastante na parte infantil já. Problemas ortopédicos. Ortopédicos, Muito muito comum. E coisas que a gente via mais em adultos, né? Depois de anos de obesidade. E a gente já está começando a ver cada vez mais em idades precoces. O grande problema é que eu acho que isso deve reverberar diariamente na atividade de vocês, é que, inevitavelmente, a gente herda hábitos. A gente herda hábitos dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa trajetória familiar. Então, citando uma coisa que seguramente muita gente aqui da TV ou aqui da Câmara, em determinado momento, eu tomava mamadeira de fubá, que é um perfeito crime. Agora é um crime em 2016. Na década de 70, isso era uma coisa muito legal, ó, dar uma mamadeira de fubá para criança. Outra coisa, esses mucilons, esses produtos que são para turbinar E você pega, como disse a doutora Tatiana, você pega a propaganda, a peça publicitária disso, dá a impressão que o moleque vai sair voando a hora que ele tomar aquilo. Aí complica. Na propaganda ele realmente sai voando, né? Pior ainda. Sim. E aí, como fazer? Então, eu acho que é aí que tem que entrar realmente medidas além do que a sociedade já vem fazendo, né? Então, coibir esse tipo de propaganda, então, aquele que dá energia, né? O tigre que libera em você, esse tipo de produto é totalmente inadequado. Na grande maioria das vezes, se você for ler o rótulo desses produtos, o primeiro ingrediente é açúcar. Então é açúcar. Eles dão outros nomes para o açúcar? É açúcar disfarçado com multivitaminas. Aí a família olha, nossa, aqui está lotado de vitaminas. Açúcar tem vários outros nomes, pode estar como amido modificado, amido invertido, maltodestrina, glucose, maltose, extrato de maltose, frutose. Olha, aqui eu já falei pelo menos uns 7. Então todos esses nomes, esses pseudonutrientes vão virar açúcar sim, quando sofre o processo de digestão. Então, se você está tão preocupado em dar vitaminas para o seu filho, por que não dar na forma de frutas, legumes e verduras, né? Ele gosta de tomar um achocolatado, por que não fazer um achocolatado caseiro, com cacau, um pouquinho de canela? Acho que o intuito aqui não é passar receitas dietéticas, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa questão de usar tanto industrializado e priorizar alimento de verdade. É isso que está faltando. Eu acho que dá até uma distorção de paladar, né? Assim, porque é tanto açúcar, tanta gordura que faz um falso paladar para aquela criança. E quando ela come uma fruta, ela acha mais sem graça, porque o outro tinha tanto açúcar que eu acho que isso faz uma distorção total do paladar. E a gente vê na prática que quando a gente começa a tirar aquela quantidade exagerada de açúcar e ela volta a comer o normal, a quantidade aceitável de açúcar, ela já nem sente mais falta daquela E lembrando, né, Bia, que o Ministério da Saúde, ele pede para que os pais evitem de oferecer açúcar até 2 anos de idade. E, aliás, recomenda-se que até os 2 anos de idade, prioritariamente, seja o leite materno. Sim. Né? Esse é o carro-chefe de um adulto saudável. Começar já na gestação daquela mulher, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Você falou um pouquinho dos hábitos que a gente traz da sua... A história de vida é extremamente importante, porque assim, a mãe, ela traz a sua história de vida com seus hábitos e costumes da sua família. O pai traz a sua história e com seus hábitos de vida, só que eles não vão nem de um, nem de outro, eles vão criar um terceiro. Um terceiro hábito, que vai ser o hábito da família deles, que eles vão passar para os filhos deles. E hoje, não vivemos no mesmo mundo que ela viveu e que trouxe dos pais, né? Ou ele viveu e trouxe dos pais. Temos outras prioridades e outras informações, outros acessos. Então, cabe também à família, aos pais, trazerem suas experiências e formarem uma terceira para passar para os seus filhos com o conhecimento que se tem hoje.
atualizando no tempo e no espaço o que está em evidência. Porque não é sempre da forma que a mãe trouxe ou do pai trouxe. Ele vai criar, vai mesclar e criar uma terceira forma de lidar com as coisas. Até né? porque, Wagner... Agora, isso não é um desculpa, Tatiana, mas isso não é um problema brasileiro. Nos Estados Unidos ainda se tem a cultura do ovo mexido com bacon e com salsicha às 8 horas da manhã. Isso que é um dos países mais obesos do mundo. Sim, mas eles inverteram essa curva de obesidade, substituindo a salsicha e o bacon por uma maçã. O que também, não imagino quanto tempo eles levaram para fazer essa pesquisa, mas deve demorar para fazer uma pesquisa e falar assim, ó, você não comer salsicha e maçã, e salsicha e bacon substituir por maçã, você não vai engordar mais, você vai ser mais saudável. Inverteram a curva de obesidade com isso. Sim. E aí? Quando você mencionou da mamadeira de fubá, e ela falando dos hábitos que a gente carrega, eu fiquei pensando, mas provavelmente quando você mamava o seu leite com fubá, a sua mãe fazia o alimento, vocês talvez comessem frango, que vocês iam na frangaria e o frango... Ou estava no quintal, Ou estava no quintal, alimentos orgânicos, as famílias tinham hortas, os alimentos tinham densidade nutricional. Hoje os alimentos não têm densidade nutricional. A gente come uma comida rica em agrotóxicos, praticamente pobre em fitoquímicos, quer dizer, aquilo que aquele alimento teria de fornecer, não energia e vitamina, mas sim para melhorar os índices cardiovasculares, né, os fitoquímicos propriamente ditos, com os agrotóxicos quase a gente não tem. Então, a curva se inverteu de uma forma que não era o fubá que iria te prejudicar hoje como adulto, e sim o fato de você talvez todo, né? ter miojo todo dia na sua casa, desde cedo. A gente citou a questão dos Estados Unidos, que é cultural lá, né? Sim. O bacon com a salsicha no café da manhã, com aquele ovo mexido, etc. e tal. Qual é, na visão de vocês, um país que está avançando nessa agenda propositiva no que diz respeito ao controle da obesidade infantil? Quem vocês têm identificado? Eu acho que a Dinamarca, porque eles têm um país totalmente pensando na sustentabilidade. Existe uma lei que entrou em vigor esse ano na Dinamarca, que toda a produção de alimentos é orgânica. A Dinamarca não usa agrotóxicos. Então, que mensagem eles estão passando? Eu acho que é uma mensagem excelente. Dinamarca? Com certeza, Dinamarca. Eu acho que eles estão Um degrau acima. O uso da bicicleta, né? 30% da população Muita só gente. usa a bicicleta, então é uma população magra, que pensa de uma forma sustentável, pensa no meio ambiente, pensa no alimento, nutrindo o corpo, nutrindo a mente. É uma população saudável. Legal, bacana, bacana. Eu queria então uma mensagem final de vocês para a gente encerrar o programa, começando pela Maria Beatriz Mendes Souza, professora de pediatria da Faculdade Santa Marcelina, endocrinologista infantil, a quem eu agradeço pela atenção. Eu que agradeço estar aqui. É um tema que eu acho que realmente a gente precisa falar mais. As mães precisam de mais ideias em casa, precisam, eu acho que ideias mesmo para tentar mudar o hábito. Que às vezes elas não conseguem, elas precisam de ajuda, elas não conseguem fazer essa mudança sozinha. Então, eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, vai ser melhor. Legal. Tatiana Reimão, nutróloga, obrigado pela atenção. Obrigada a você, Esperamos Wagner. contar com você outras vezes. Foi ótimo. Sua mensagem final. Minha mensagem final é: vamos comer comida de verdade. Eu acho que quando a gente pensa em melhorar o hábito da criança, que é o que chama mais atenção, a preocupação dos pais, provavelmente você vai mexer no hábito alimentar de toda uma família. Então, você melhorando a alimentação daquela criança, você vai melhorar a alimentação de todos aqueles indivíduos. Todo mundo vai passar a comer melhor e, com isso, viver melhor. Então, vamos trocar os alimentos processados, industrializados e passar a comer comida de verdade. E, para finalizar, Jennifer Oliveira Nogueira, que é psicóloga, diretora clínica do Departamento de Psicologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a quem eu também agradeço e também a gente espera contar com você em outras oportunidades. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade, muito bom essas discussões, a gente levar para a população novas possibilidades, né? Eu acho que a família estar em família, sentar em família, sentar à mesa, criar esses rituais, até na preparação da comida. Hoje, as crianças, elas se interessam
por saber como faz, como é, e esse é um momento riquíssimo para os pais introduzirem alimentos saudáveis. Mesmo em apartamento é possível você ter uma jardineira com uma hortinha, com produtos, com um tomate, com ervinhas, para você deixar o seu alimento mais saudável, com menos sal, melhorando aí os hábitos alimentares da criança. E assim, lembrando que a gente cuidando dos hábitos alimentares da criança, a gente está cuidando vamos estar cuidando de um adolescente com hábitos alimentares mais saudáveis e um adulto que vai gerar novas famílias e um ciclo aí por diante de hábitos saudáveis, menos doenças cardiovasculares, diabetes e outras questões que vêm junto com a obesidade, né? Jennifer, obrigado mais uma Obrigada vez. a E a você que nos assistiu, que mandou perguntas, muito obrigado pela atenção. Valeu mais uma vez pela parceria aí com a TV Câmara São Paulo. A gente segue com a programação TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.